Oi, turminha, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar ainda sobre a apostila 8, é a parte D, porque é uma revisão do que foi estudado nessa apostila. Para fazermos essa aula, essa revisão, você vai utilizar então os seus cadernos. Então, prepare aí o seu material e vamos começar. A primeira parte que nós vamos revisar hoje vai ser a parte de língua portuguesa. Nós trabalhamos sempre a seção ler e na nossa última apostila, nessa apostila número 8, você deve estar lembrado que nós estudamos crônica. Vamos nos lembrar algumas características da crônica? A crônica é um texto narrativo, ela tem uma parte de humor, uma parte engraçada. Os fatos que são utilizados para construir o enredo dessa crônica, normalmente são fatos do nosso cotidiano, são fatos do nosso dia a dia, que o cronista, que é o autor da crônica, transforma esses fatos em uma narrativa de uma maneira engraçada, de uma maneira divertida. E muitas vezes também, a crônica, além de ter o lado de humor, ela também pode ter alguma crítica diante dessa situação. Os elementos da crônica, vocês estão lembrados? Como se trata de uma narrativa, nós temos que ter quais elementos? Nós temos que ter personagens, tem que ter o lugar, que é onde aconteceu, a história, os fatos, tem que ter com quem esses fatos aconteceram, que são os personagens envolvidos, tem que ter o enredo, que é como se desenvolveu essa história, o desenrolar dos fatos. Nós temos aí, durante o desenvolvimento da crônica, nós temos, né, a situação inicial, o desenvolvimento e o final. No desenvolvimento, nós temos também o que é chamado de clímax, aquele momento de maior tensão de uma narrativa, de uma crônica. E também temos o desfecho, que é como finalizou, como terminou essa história, no caso aqui, essa crônica. Então, deu para você lembrar um pouquinho aí dos elementos da crônica, que é uma narrativa, e hoje nós vamos ler mais uma. Como você não tem esse material impresso, você vai acompanhar aqui pela sua telinha, vai fazer o acompanhamento da leitura comigo e depois você vai resolver todos os exercícios no seu caderno. A crônica que nós vamos ler hoje, ela foi retirada desse livro que tem o título Que Azar Godofredo. O autor é o Alexandre Azevedo. Então vamos ver essa crônica agora. O título da crônica é O Telegrama. Então acompanhe a leitura comigo. Toca a campainha. Aqui é o 934? Sim. Por favor, assine aqui. O carteiro entrega o telegrama ao morador. Quando se vira para ir embora, o morador grita para ele: Ei, espera aí um pouquinho. O senhor se enganou. Este telegrama não é para mim. Como não é? Ora, e desde quando eu me chamo Filomena? Sei lá, talvez sua esposa, filha ou coisa parecida. Não, senhor, eu moro sozinho. Mas aqui não é o 934? Já te disse que é. Então pronto, ora bolas. Se aí está escrito 934 e se aqui é o 934, então não tem nada de errado. É aqui e pronto. Mas houve um engano. Eu não posso ficar com uma correspondência que não me pertence. E que é que eu posso fazer? Meu trabalho é esse. Eu não posso entregar um telegrama no 935 se é no 934. Ou posso? Não, não pode. Mas se o senhor devolver para o correio, está resolvido. Eu é que não tenho nada a ver com isso. Como não? O senhor não mora no 934? Moro. O telegrama não é para o 934? É. Então o senhor vai ter que ficar com isso. Que culpa tenho eu se não mora nenhuma Filomena aqui? E se for algo importante, alguma coisa urgente? O senhor se vira. Eu só cumpri o meu trabalho. Então eu vou abrir. Ah, mas isso é crime, violação de correspondência. Como crime? O telegrama não é para o 934? É, uai. E onde é o 934? É aqui, uai. Então pronto. O senhor mesmo não está querendo que eu fique com ele? É, nesse ponto o senhor tem razão. Então vamos ler o que está escrito aí. O morador lê em voz alta. Querida sobrinha, mando dinheiro, herança, vovô. E com o rosto triste continuou. Puxa vida,
O vovô morreu. Vovô? Mas como? Que negócio é esse? Disse o carteiro sem nada entender. Ora, rapaz, numa hora dessas o senhor me vem com perguntas cretinas? Não respeita o sofrimento dos outros? Passar bem. E o morador entra na casa falando em voz alta. Pobre vovô, pobre vovô. Então aqui, como eu disse, o nome do livro de onde nós extraímos essa crônica, que é Azar Godofredo. Aqui embaixo, na frente, o nome do autor, Alexandre Azevedo, São Paulo, editora atual, 1989. Já é bastante antiga essa crônica. Vocês entenderam, né, o fato do dia a dia que o cronista utilizou para para desenvolver essa crônica e com humor? O morador está tranquilo na sua casa, de repente chega um carteiro e quer entregar uma correspondência, mas ele percebe que o nome que está lá na correspondência não é ele, e ele mora sozinho. E aí começa toda uma discussão entre ele e o carteiro. Por fim, depois de tanta discussão, o morador acaba abrindo a correspondência e percebe que essa era uma correspondência falando sobre uma herança. Vocês lembram o que significa a palavra herança? Herança é quando um familiar ou alguém morre e deixa dinheiro, deixa bens para um ente querido, para um familiar. Então, quando ele leu essa parte que deixava herança, olha aqui em cima, ó, querida sobrinha, manda dinheiro, herança, vovô. E aí ele já se fez de dono da correspondência, ele já se fez de neto desse vovô que faleceu, mas pelo que nós lemos, ele não tem nada a ver com esse vovô, ele não tem nada a ver com essa herança. Então vamos ver se você entendeu aí, né, o desenvolver dessa crônica, o final dessa crônica, a parte engraçada, a parte da crítica, né, porque acaba criticando também uma situação, certo? Agora você vai pegar o seu caderno e nós vamos resolver todas as questões no seu caderno. Então, de acordo com o que você achar melhor aí, você pode copiar as questões e vai respondendo uma por uma aí com toda a organização. Você vai ter que voltar para ler mais uma vez a crônica, porque você não tem ela impressa, mas você pode pausar o vídeo, você pode voltar, ler novamente aí pela sua telinha. Então, vamos ver quais são as questões que você vai ter que resolver desta crônica. Número 1. Quais são as personagens da história lida? É fácil, porque essa é uma crônica, essa é uma história que tem poucos personagens envolvidos. Número 2. Onde ocorre a história? Lembram-se onde tudo começou? Então, é nesse lugar onde ocorreu a história toda. A história se desenvolveu sempre no mesmo lugar. Número 3. Qual foi o motivo da discussão entre as personagens? Né? As personagens começaram uma discussão e levou um certo tempo ali. E qual foi o motivo que levou a essa discussão? O número 4 é uma questão de múltipla escolha. Então, você vai ler as alternativas e vai definir qual é a melhor resposta. Então, olha aqui. A pergunta é: quem era Filomena? Que foi dito lá, né? Que estava escrito no telegrama, estava escrito na carta, que era para Filomena. Então, vamos ver aqui as alternativas. De acordo com o que a gente leu na crônica. Alternativa A. Será que a Filomena era a esposa do morador? Ou a letra B, a esposa do carteiro? Letra C, a verdadeira dona do telegrama? Ou a letra D, a filha do morador e dona do telegrama? Então, percebam que algumas alternativas aqui, elas até podem levar vocês a ficarem em dúvida, a confundirem, mas volte lá no texto que eu li, ouça de novo a leitura que eu fiz, para você ter certeza quem era realmente a Filomena, que está perguntando aqui no item 4. Número 5. Em qual das partes da narrativa que você leu, o humor está mais evidente? Vamos destacar aqui, ó. O humor está mais evidente. O que isso quer dizer? Em que parte o humor está mais evidente? Primeiro, vamos nos lembrar. Humor é a parte engraçada, é a parte divertida da história, da crônica. Agora, quando pergunta aqui, ó, em qual das partes? Então, você pode escrever, responder, se você achou que foi no início, ou no meio, no desenrolar da crônica, ou no final da crônica. Então, você vai ter que lembrar, descobrir
em qual dessas partes que tem mais humor. Quando falo humor mais evidente, é onde que tem mais, né? Aquela parte mais engraçada, aquela parte mais divertida. Então, volte novamente, escute de novo a leitura que eu fiz, para você se lembrar onde é que está o humor dessa crônica, no começo, no meio ou no finalzinho. A número 6. Então, vamos prestar atenção nessa número 6, porque ela é bem importante para vocês. No fim, o morador deixa o carteiro na calçada e entra em sua casa levando o telegrama junto. Depois de tanta discussão, o morador decidiu, então eu vou ficar com o telegrama. Né? Ele abriu, leu e entrou para a casa dele levando o telegrama. O que poderia ter acontecido depois disso? Use a sua imaginação e invente um final para essa crônica. Então vamos pensar juntos aí o que poderia ter acontecido depois. Tanta discussão entre o carteiro e o morador. O morador queria que o carteiro levasse embora a correspondência, devolvesse para os correios. O carteiro falou que ele tinha que cumprir o trabalho dele, que ele tinha que entregar na casa, que era o número 934, ele tinha que entregar lá e pronto. E após tanta discussão, o morador decidiu abrir o telegrama e descobriu que tinha o quê? Herança. E aí a situação mudou. Ele pegou o telegrama, entrou para casa e o carteiro ficou lá na calçada observando. Mas e depois? O que pode ter acontecido depois de tudo isso? Então agora você vai pensar quais as possíveis soluções aí para o final, para a gente dar um final mesmo para essa crônica, um final diferente. Cada um vai criar aí o que pode ter acontecido. Então escreva aí no seu caderno e depois você vai combinar com os professores, se você vai fazer a leitura desse seu final, como que vai ser a correção dessa atividade. Espero que você crie assim com bastante criatividade, quem sabe um pouco mais de humor. Você que vai definir como vai ser o final aí da sua crônica. Bom, chegamos na tarefa e a tarefa de hoje vai ser a parte de matemática. Também fazendo uma revisão da apostila 8, como está escrito aqui. Nós trabalhamos na apostila 8, nós fizemos análise de gráficos e tabelas. Então, na nossa tarefa de hoje, também nós vamos trabalhar com alguns gráficos. Nós vamos rever alguns e você vai responder questões sobre estes gráficos. Vamos ver? Primeira atividade, então, da tarefa. Analise o gráfico abaixo e responda às questões propostas. Então, olha, já começou dando um verbo de comando, analise. Antes de sair correndo, dando as respostas, nós temos que analisar, entender esse gráfico. Então, primeiro, vamos ver qual é o título do gráfico. Chocolates vendidos por semana. Então, é alguma fábrica ou alguma loja em que venda chocolates e eles fizeram esse levantamento de quantidade de chocolates vendidos durante a semana. Então, nós começamos aqui de domingo a sábado. Então, nós temos aqui os 7 dias da semana. Esse é um gráfico de colunas, então perceba que cada dia da semana a coluna foi demonstrando a quantidade de chocolates vendidos. E aqui ao lado, vou passar o ponteiro para mostrar para vocês. Aqui no eixo vertical, aqui do lado esquerdo, nós temos o que? A quantidade de chocolates e nós temos um intervalo de quanto em quanto. Vamos nos lembrar disso? Olha, nós saímos sempre do ponto zero, que é o início. E aí ele foi 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, esse gráfico, ele foi marcado em intervalos de 100 em 100. Mas para ficar mais fácil ainda, em cada coluna já está a quantidade de chocolates que foram vendidas. Então, vai ficar mais fácil ainda você olhar coluna por coluna. Esse é um gráfico fácil de ser construído. Então, se você combinar aí com seus professores e você quiser construir esse gráfico no seu caderno, usando a sua régua que você já ganhou do seu material, é possível você construir esse gráfico aí no seu caderno, porque ele é um gráfico bem fácil de você construir. Se não, você acompanha aqui pela telinha. Bom, então o que vocês vão responder agora, baseado nesse gráfico que acabamos de ver sobre as vendas do chocolate? Então vamos ver, ó, a letra A. Lembrando novamente, responda tudo em seu caderno, porque você não tem esse material impresso.
Então, a letra A. Qual foi o dia que vendeu menos chocolate? Então, olha só, aqui não perguntou a quantidade, aqui perguntou o dia em que vendeu menos chocolate. Então, basta você voltar no gráfico, olhar e escrever aqui. Letra B. Qual foi também o dia campeão de vendas de chocolate? Então, por que será que foi chamado de campeão? Campeão não é quem faz mais pontos, não é quem vence. Então, eu quero saber aí quem é, qual foi o dia da semana que venceu nas vendas do chocolate. Letra C. Qual foi a diferença? Olha que importante a gente destacar isso, ó. Qual foi a diferença de vendas entre o dia que vendeu mais e o dia que vendeu menos? Então, você vai ter que localizar lá no gráfico a quantidade e o dia que vendeu mais, a outra, a quantidade e o dia que vendeu menos. Então, você vai ter dois números, o dia que vendeu mais e o dia que vendeu menos. E aí, você vai calcular o que nós destacamos aqui? A diferença. E aí, pense que nós já estudamos em outras aulas, qual é a conta que fazemos para encontrar a diferença entre dois números? Faça a conta e coloque a resposta aí. Letra D. Qual foi o total de chocolates vendidos durante a semana toda? Então, agora você vai calcular a semana toda, a quantidade de chocolates ao todo durante essa semana. E a última, letra E. Quantos chocolates foram vendidos nos 3 primeiros dias da semana? Vamos destacar isso também? Então, ó, na letra E você só vai calcular a quantidade nos 3 primeiros dias da semana. São cálculos fáceis, mas o que manda nessa atividade para você ter sucesso é analisar direitinho no gráfico, olhar corretamente os dias da semana, olhar corretamente o número de chocolates que tem em cada coluna, que é referente a cada dia da semana que foram vendidos. Então, observe com bastante atenção aí. Mais um gráfico para você analisar. Analise mais um gráfico. Esse é o gráfico que nós chamamos de setor, ou também ele é chamado de pizza, por ser redondo, tem o formato de pizza. Então, o nome gráfico de setor ou gráfico de pizza. Esse também é um gráfico fácil de você fazer. Então, se você combinar aí com seus professores, vocês podem também construí-lo no caderno para que você tenha ele aí em mãos para você consultar. O título do gráfico é Atendimentos no Veterinário. Então, é um assunto completamente diferente do outro gráfico que acabamos de ver. Então, vamos entender esse gráfico. Esse gráfico ele está separado por cores. Para entendermos as cores e entendermos o gráfico, nós temos que observar aqui ao lado esquerdo a legenda do gráfico. Quando o gráfico traz legenda, eu tenho que primeiro entender a legenda e aí depois eu vou analisar o gráfico. Então, olha aqui. A cor azul, deixa eu passar o ponteiro para vocês observarem junto comigo. Então, nós temos aqui, ó, a cor azul aqui do lado esquerdo na legenda, está demonstrando que é relativo aos gatos. A parte laranja, aqui também do lado esquerdo na legenda, está mostrando que é relativo aos cachorros. A parte cinza são as calopsitas. E a parte amarela são os papagaios. E aqui no gráfico você tem essas 4 cores e a quantidade de atendimentos de cada animal. Então, basta olhar a legenda e olhar aqui no gráfico para você descobrir a quantidade de atendimentos de cada animal. E aí você vai colocar essas frases no seu caderno e completar essas frases. Então, olha a primeira frase. O veterinário vendeu não, né, pessoal? Então, vamos ler de novo. O veterinário atendeu, aí você coloca a quantidade de cachorros e a quantidade de gatos. Então, olha lá no gráfico e coloca aqui a quantidade de cachorros e aqui a quantidade de gatos que foram atendidos no veterinário. Próxima. Quantas aves atendeu no total? Vou destacar aqui, ó. Quantas aves? Então, volte lá no gráfico, descubra o total de aves. E a última questãozinha. Quantos papagaios atendeu a menos do que calopsitas? Então, agora você vai comparar a quantidade de papagaios com a quantidade de calopsitas. E, ó, tá perguntando quanto atendeu a menos.
Quando eu faço isso, eu estou também achando o quê? A diferença entre dois números. Ok, pessoal? Então, faça essas análises aí com bastante cuidado. Se você achar necessário, juntamente aí com seus professores, construa esses dois gráficos aí no seu caderno, porque eles não são difíceis, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.